anos, veio por causa do questionamento da Receita sobre uma isenção de imposto de renda que o clube recebeu, né? Aí foi para todas as instâncias e tal, e ontem teve uma votação lá que empatou e no final o presidente votou a favor do Corinthians, então foi perdoada não, né? Não deu razão aí para a Receita e aí se livrou de multa de 400 milhões de reais da Receita Federal. Hugo Souza contra o William José. O Hugo Souza, ele costuma defender pênaltis. Eu sou mais você, Hugo. O William José vai tremer, tá tremendo, tá todo cagado, olha lá. Nem pegou distância. Autorizado, partiu, bateu, é gol do Bahia. Deu ruim. Se ferrou. Equívoco. O caos instalado na Vila Belmiro. Tava 1-0 para o Corinthians, teve oportunidades, chances claras de gol, não fez. E agora toma virada ainda no primeiro tempo. 2-1 Bahia, Esgrim. O placar do Estádio 97 informa. Lá na Vila Belmiro. Passar vergonha no litoral, né? Hoje o Corinthians passa o Pinguelo. Bahia, 1, 2. Ficou até do Louro José, ó. Bahia! Corinthians, 1. Segura, ó, que o Coringão voltou a estar imbuído. Já tô iludido de novo. É aquele dilema, né, do Uri Alberto. Você não sabe se ele é bom, se ele é ruim. É assim que a gente quer ver o Corinthians. O torcedor assim ele gosta. O brasileiro começando cedo, sabe qual que é o problema? A gente vê o quantos times é ruim logo em janeiro. É a tabela prejudicando o Corinthians. O cara que fez a tabela é palmeirense. É o Domênico que tá fazendo a tabela da CBF. Fala da Naba, fala aí, mano. Fala da Naba, mano. Fala da Naba, fala aí, mano. Seu trouxa, agora Lelê. Vai, Lelê. Fala da Naba. Bota ele não tem time, né, pá? Caramba, hein, Fala velho. da Naba, fala aí, Lelê. Fala da Naba. Fala da Naba, fala aí, Lelê. Até começou parou de bem, né? cantar, tadinho. Pelo amor de Deus. Você, cara, ainda bem que você não é nenhuma banda, né, velho? Ah, legal a segunda voz. Fica aí, velho. Ah, isso que é fica legal aí. pra cacete. Não, o cara tá nossa. louco, tá ganhando Ai, ritmo, legal. cara. Ah, vai, legal. a Briguem, segunda briguem, voz desgraçados. aí. Ah, legal essa segunda voz aí de Taquara aí, Não, né? mas o pior Tem era o vara, trompete. Lembra o trompete? Nossa, RG. Trompete também totalmente fora, né? Não fala assim do velho. É o Dava pra Quintino. ouvir às vezes as O Quintino músicas. falou, concordou com a cabeça, cara. É, o Quintino foi assim, pode Lixo. crer, chato Quintino, pra cacete. é. Não concordei Né, porcaria concordou nenhuma. sim, concordou. Você fez Fala assim, ó, pra Fez câmera. vocês assim pra câmera, tá? É. Licença, Quando não, rapaz. ele mete aquele Tem já o VAR, deu, hein? já Tem deu, o né? VAR, hein? Cuidado, tem o VAR, Então, hein? não tem o pega VAR, aí, hein? É, você chupar concordando uma assim, casca fumosa, rapaz. Mas foi o joinha ou foi o Vapo? Que ele meteu um já deu, né? Vamos falar do Corinthians aí, vamos falar das palavras do Dorival, né? Que disse que o enredo de ontem foi o mesmo do ano passado. Várias oportunidades perdidas e não finalizadas, né? E erros pontuais que toma gol. Ele falou, e aí ele falou, espero que não aconteça de novo esse ano. Só começou acontecendo, mas a gente também espera que não aconteça. E aí ele falou o seguinte... É raro, mas acontece com frequência, né? E ele falou o seguinte, que precisa de mais 6 contratações, mano. Né? Nossa. Pra dar uma resposta em todas as competições, Lelê. Achei que ele tava jogando truco, mano. Isso é Mano, resumi- meteu um 6 lá que eu não desacreditei. É, o mano fala que pode render mais com esse elenco aí. O cara falou que precisa de resumindo 6 você, jogadores. Mas resumindo, foi isso seis que ele reforços falou. não vão vir, desculpa. Mas, ô Motinha, mais uma vez, Lelê, na boa, tô de saco cheio desse pardal do cacete aí. Ah, não. Essa Tá velha da casa elogiando, dele. não, mas ô, velho, Mota, vambora. Começou. Nossa. Mesmo dentro dos Olha, elogios, cedo, hein? dentro dos elogios do que eu fiz ao Dorival pelo fato de ter ganhado a Copa do Brasil, Lelê, mas eu mantenho minhas críticas, cara. Pra mim, o Dorival ainda continua não sendo técnico pro Corinthians. Eu não tô pedindo cabeça do cara, não quero que ele vá embora, não tem quem contratar agora, mas o Dorival deixa muito a desejar. E eu vou falar o porquê. O Dorival, pra mim, ele se escora muito em desculpas, Lelê. E pra mim, isso aí tá se tornando insustentável. Que o Corinthians ele precisa de alguns reforços aí pra melhorar o elenco, é fato. Mas o time do Corinthians, sai daí, ô Bambi. O time do Corinthians, no 1-11, é muito bom. E o Dorival não consegue dar um padrão pra essa porra desse time.
É fato, Lelê, é fato. Ontem eu acho que ele acertou em colocar, por exemplo, o que ele entende que é de melhor pra já começar a ganhar rodagem, porque domingo tem um jogo decisivo aí contra o Flamengo. Eu entendo sim que ele merecia colocar um time que ele entende aí que seria o ideal pra enfrentar o Flamengo, pra que ele possa ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer e inclusive corrigir erros. Mas vamos lá. Por partes, com relação ao jogo. Já volto no Dorival aqui. O Corinthians ele abre o placar com 11 minutos, Lelê, e aos 15 ele tem a chance, não vou dizer de matar o jogo, mas ele poderia já ter aberto uma vantagem muito boa, porque aí o Bahia ter que vir querer uma vaca louca pra cima do Corinthians e dar espaço pra contra-ataque, que é a forma que o Corinthians também gosta de jogar. Quem perdeu o segundo gol? Esse bagre do cacete, Yuri. esse desgraçado desse Yuri Que Alberto. isso? Esse Yuri Alberto, Tu queria eu volto na a falar seleção, aqui, né? volto a falar aqui, pra mim pode ser bonzinho, pode ser um cara gente fina, e eu acredito que seja, mas esse cara é um bagre, mano, é um bagre. E já não é a primeira vez, ô Bento, que esse cara, ele joga o Corinthians no mato. E eu sempre falo aqui, eu não sei o que eu penso a respeito do Yuri Alberto. Se ele é um cabeçudo que tava em boa fase, ou se ele é um cara aí bom de bola que tava em má fase. Mas na boa, cara, o Yuri Alberto, ele apanha da bola. Porque uma coisa, Lelê, é você ter um jogador que você fala, porra, ele tá num momento ruim. Momento ruim, o cara tá desconfortável, o cara tá cabisbaixo, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Mas é um momento. O Yuri Alberto, ele vive esse mesmo momento, do céu ao inferno, no mesmo jogo. Não dá pra admitir, Lelê. O gol que ele perdeu, cara, seria um dos gols mais bonitos do campeonato na primeira rodada. A construção de jogada do Corinthians no tá aqui, tá ali, foi extremamente envolvente, o Bahia ficou na roda e o Bahia tá gongado, mano, com 15 minutos de jogo. Ele desperdiçou. E aí o Corinthians, ele insiste em jogar da forma como ele muitas vezes aí também, aí já é erro do treinador, jogar exposto. Porque na boa, Lele, o Corinthians quando ele toma o primeiro gol, naquele lance lá do Jean Lucas, e aí já vou começar a cobrar também, critiquei o Yuri Alberto, que eu acho que é um dos protagonistas do time que tem que render mais, inclusive seu Yuri Alberto, ao invés de ficar desfilando de Lamborghini por São Paulo, fica um pouco mais depois do treino pra treinar finalizações, pra não perder esses gols absurdos que você vem perdendo. E assim, eu vou fazer uma crítica ao Hugo Souza também. É um cara que tem crédito com a torcida, mas... É um cara que tem crédito com a torcida, mas diferente de você, Quintino, que tem jogador de estimação, eu não tenho. Eu não fico em beira de alambrado pedindo camisa. Agora, por exemplo... que é isso? Que é isso, Quintino? Pra mim não serve. Que lixo que você é, mano. Nossa, velho. Esse mico é safado, hein, Não, mas ó, Quintino? por exemplo, o Hugo Souza, Motinha, apesar dele ter créditos com a torcida... Que maluco. Tô zoando, cara. Apesar dele ter crédito com a torcida, o Hugo Souza, ele tá muito longe de ser ídolo como o Cássio. aconteceu, velho? É jogador, Motinha, que tá contaminado por esse espírito de vagabundo que esse elenco tem. Esse elenco é vagabundo e preguiçoso, escolhe jogo. E o Hugo Souza, Motinha, não sei se ele já deitou num berço esplêndido aí, achando que ele já é ídolo, que ele já tá numa situação que ele não precisa mais fazer nada. O Hugo Souza, pela partida de ontem, Lele, eu não vou falar a respeito dos gols, porque o gol que ele toma do Jean Lucas desviou. Então isso mata goleiro. O pênalti, pra mim, quem caga é um outro jogador que eu já vou entrar nesse tema aí também. O Hugo Souza, ele faz a defesa, Quintino. O jogador que chega no rebote ali, que poderia ter pichotado a bola pra fora da área e tenta meio que tentar dar um toque pra dentro ali ainda e coloca de novo a bola em jogo, queimando praticamente o goleiro aí que fica rifado na jogada e o Ademir dá o tapa e o Hugo Souza derruba o cara. Mas pra mim o Hugo Souza precisa jogar mais do que tá jogando. Porque o Hugo Souza, apesar da falta inexistente do Gustavo Henrique naquele gol de empate do Santos, ele falha naquele gol e um goleiro do nível dele não pode tomar aquele tipo de gol. Em vários lances do Campeonato Paulista, ou ele sai errado, ou ele dá um rebote ali também que acaba não combinando em gol, mas é falha dele. Então, Hugo Souza, você é outro também, que apesar de ter crédito, pegou o pênalti do Gabigol na Copa do Brasil, mas você não fez filantropia, não. Você tá sendo bem pago pra isso. Bem pago. Então, comece a jogar bola e se cobre mais, porque potencial você tem. E o outro cara que eu vou citar aqui também, Lelê, é um cara que parece que ele tem o sangue do vampiro diabético. Sangue doce. Ranielli, deixa eu falar pra você, meu irmão. Você tá muito longe de ser vampeta, viu? Achei que era o Carrilho. Não, já vou. Esse aí também é outro. Esse aí eu não vou nem falar, porque pra mim não vale nada. Isso aí já tem que ser espirrado do time. Isso aí também é o jogador. O semblante do time do Corinthians hoje é a imagem do Carrilho, mas dele não espero mais nada. Porque pra mim já provou que é jogador aí que gosta de jogar aquele estilinho futevôlei. Ele acha que ele tem que jogar só com a bola no pé. Então o negócio é o seguinte, Ranielli, você que é um cara que ainda bota fé, você que é um cara aí que joga na frente da zaga, você precisa ser aquele volante, irmão. Volante que joga na frente da zaga é volante que tem que chegar com o pé firme em dividida. É volante que tem que chegar antes do atacante. É volante que tem que blindar o sistema defensivo. E você, Ranielli, já teve momentos melhores no Corinthians. Eu tô te cobrando porque eu acho que você tem potencial. Eu acho que você pode jogar mais do que você tá jogando. Agora esse outro aí, esse Carrídio, Dorival, se você tiver vergonha na cara contra o Flamengo agora,
você não pode entrar com essa bosta de meio campo que você entrou ontem. Porque esse meio campo, morde fofo... Ô, Quintino, ele jogou ontem, vamos lá, o meio campo, pra quem não acompanhou, o meio campo do Corinthians ontem entrou lá, vamos lá. Entrou com o Ranielli, fazendo a frente ali, entrou com o Carrídio, entrou com o Bidon e com o Garro, tá? Esse foi o meio campo do Corinthians, ou seja, você tem teoricamente um marcador e os outros que não marcam. O Carrídio não marca nem consulta se ele tiver com dor de dente. O Bidon, ele jogando aberto pela esquerda, não é a principal característica dele a marcação. Nunca foi. E o Garro nem se fala, que tá voltando agora também, tá mal fisicamente. Vou esperar um pouco pra criticar, porque o Garro meteu umas bolas ontem lá que poderia ter saído até mais gols. Mas vou esperar um pouco, mas tá mal fisicamente também. Mas, Lelê, se o Dorival quiser ganhar o jogo do Flamengo, esse meio campo sem vergonha, esse meio campo aí de jogar com um sobrinho em parque num domingo à tarde, você não vai achar nada, Dorival. Esse meio campo que você escalou ontem, se você entrar com o Flamengo aí, você vai tomar 3 ou 4. Você tem que meter um meio campo aí com o Ranielli, vou dar um voto de confiança pra ele, mas tem que jogar Matheus Pereira, André e Bidon na armação. Tira Carrídio, tira Garro, põe um meio campo brigador. Um meio campo brigador. Porque você, Dorival, ontem, você jogou o Corinthians no mato também quando você tirou Garro e Bidon do time. O Corinthians aí com 30 minutos, ele já tava sem Garro e Bidon, foi um Deus nos acuda. Era um amontoado correndo atrás da bola. Então, pra mim, o Corinthians perdeu pro Bahia, que é um bom time, é um time qualificado. Eu falei que o Bahia vai ficar no G6 aqui do Campeonato Brasileiro. E vai ficar. Vai mesmo. E vai ficar. Sim. Ô, Quintino, os caras têm lá o Caio Alexandre no meio campo. Não é hipocrisia, não. Vai Ele ficar jogou mesmo. ontem. Então, mas é Caio Alexandre no meio Mas o campo, o Acevedo Everton é bom Ribeiro. também. Você tem ali, por Juba. exemplo, o Juba na lateral. À frente Jean dos Lucas. caras lá, você tem lá... Jean Carlos, Não, Jean Lucas, o volante. Jean Lucas, perdão. O Jean Lucas, que passou pelo Tem Santos. o Ademir lá na frente. O Ademir na Pulga. direita, o Pulga na esquerda, o William José no Time bom, cara. centroavante. Time bom. E o Rogério Ceni que é bom treinador, cara. Então o Bahia pra mim é um bom time, Lele. Mas eu tô decepcionado com a postura do time do Corinthians. Mas o Hugo Souza não vai que mais pra numa- Copa, então? Oi? Não vai mais pra Copa? O Hugo Souza não é mais Não, mais mas pra ir pra ô Copa, Quintino, é jogador que tem potencial, mas é jogador que tá contaminado pelo espírito de vagabundo. O Corinthians, ele vive numa colônia de férias desde o ano passado. O Esses Yuri caras, Alberto eles você escolhem pediu na jogo. seleção. Você Mas pediu o Yuri Alberto na seleção. Há 2 anos. Há 2 anos, porque o Yuri Alberto, Quintino, foi em 2024, o segundo semestre dele, mano, ele parecia o Haaland. Ele parecia o Haaland. Ele E parecia agora? o Finazzi no começo do ano e terminou o ano como o Haaland. Mas o ano passado dele flutuou muito e esse ano de novo. Mas diga aí, Lele, o que você acha? Você tá decepcionada com A o Lelê Coringão? também tá só até pra depois que você fritou os caras, todo mundo aí, cara. Não, é que em questão de crítica, o Mano já foi bem efusivo, digamos assim. Não, mas dá as porradas, esses caras merecem, Lele. Não, mas o Tem que Dorival, olha, quero saber olha, sua cadê opinião o- em relação ao Dorival, Lele. Sobre o quê? Sobre o Dorival. Quero Não, que você vá assim- assim, nossa, o mano tá falando merda de novo. Olha. Eu acho que é cedo, fogueira. né, pra ficar pedindo cabeça Ah. do Dorival. Aliás, já tinha muitos torcedores Ih, deu ontem crise, hein? no fora Dorival e tal. Eu acho que se fosse realmente pra demitir o Dorival, era pra ter feito no final do ano. Não, né? mas eu também não tem nem demitiria agora, não. cabimento. Ué, você acabou de então. falar? Não, não falei mas que é eu tem muita demitiria. gente pedindo já fora critiquei. Dorival. É porque, enfim, a gente sabe que torcedor às vezes é no desespero, mas é cedo ainda, início de temporada. O Dorival tinha deixado claro, mano, que ele ia poupar alguns jogadores realmente nesse jogo, porque o Campeonato Brasileiro você ainda consegue recuperar depois e domingo a Supercopa é um jogo só, então você vai priorizar esse jogo. E isso eu acho certo, sem problema nenhum. Apesar de ver gente criticando também poupar por conta da Supercopa Rei. Mas você acha que ele poupou ontem? Não, ele poupou. Ele falou que ia poupar de 3 a 4 jogadores. Então eu me surpreendi quando eu vi o Memphis de titular, por exemplo. Pra mim, Porque ele não eu poupou esperava. ninguém. Não, é porque hoje, pra mim, é esse ponto que eu quero chegar. Hoje, pra mim, o meio de campo titular é com o André Luiz e com o Matheus Pereira. Então eu acho que ele poupou os dois, né? Porque os dois começaram no banco. Apesar de terem entrado depois. Mas assim, o Carrilho, pra mim, hoje não é titular. O Garro, pra mim, hoje não é titular. Porque fisicamente eles não têm condições de serem titular. Então, num jogo de mata-mata, um jogo de título, que é a Supercopa do Brasil, ele não vai entrar com esses dois. Então, por isso que eu acho que ele entrou contra o Bahia aí na estreia do Brasileirão, mas o meio de campo titular hoje é Ranielli, Matheus Pereira, André Luiz e Bidon. E ontem, mesmo que o André Luiz está em ascensão agora, o Matheus Pereira acabou de chegar, mas pelo que a gente estava acompanhando deles já no Paulistão até aqui, que foram 5 jogos, ontem já deu uma saudadezinha deles ali, né? Vendo algumas bolas ali vendo o Carrilho andando em campo. O Garro, no começo do jogo, eu me animei. Eu falei, o Garro tá bem. O Garro tá metendo aquelas bolas do Garro de 2024 ali. Tanto é Matador, né? que Matador. o gol do... Cala a boca, Marcão. O gol do Bidon foi uma enfiada ali, né? Uma participação do Garro com o Memphis.
Depois, o gol que o Yuri Alberto perdeu, também o Garro participa do lance com um bom passe. E teve um gol impedido do Yuri Alberto, que o Garro acertou uma bola que, aquele famoso passe entre linhas, deixou 4 jogadores do Bahia pra trás, só com passe. Então ele tava bem até os 30 minutos do E aquele primeiro contra-ataque tempo. que o Yuri Alberto tropeçou na bola, que era ele e o zagueiro também, quando tava 1-1 ainda, foi um passe do Garro também. É. Que ele pegou no mano a mano. Amado, Então, assim, tropeçou na bola. que bom, o Garro tá bem e tal. Mas 30 minutos do primeiro tempo ele já cansou, né? Já morreu, já sumiu, assim como o Carrilho também. O Carrilho tem o mesmo problema do Garro. É um jogador de qualidade técnica muito boa, com a bola no pé. É um cara, assim, diferenciado, mas a parte física pesa. Então, por exemplo, na final da Copa do Brasil, ele já abriu mão desses caras. Ele não entrou com o Garro, ele entrou com o Bidon e fez certo. Né? Eu acho que hoje é algo que a gente vem batendo na tecla. Hoje o titular como meia é o Bidon, porque o Bidon tá bem. Então esses dois eu acho que ele acabou poupando de certa forma aí pensando pra domingo. Olha, Lele, eu rezo pra você estar certa, mas pra mim o Dorival, ele escalou esse time aí ontem com esse meio campo que ele entende como titular. Não, acho que não. Eu acho que sim. Não. Porque eu duvido que o Dorival, ele vai bancar um André no lugar do Carrilho. Eu duvido que ele vai bancar, por exemplo, um Matheus Pereira no lugar do Garro. Eu duvido. Acho que sim. Eu duvido. O Garro hoje não pode ser titular, Mas é mano. que tá, Lelê. O Dorival, ele sempre quer fazer média. O Dorival, ele não banca quem tá melhor. Ele banca os peixinhos dele. Até O porque- Yuri Alberto, quando tava mal ano passado, ele não tirava do time. Ele bancou o Beraldo, velho, na zaga do São Paulo, deixando Alan Franco no banco. quando Não, ele mas foi é que campeão. assim, ele não vem bancando o Carrilho e o Garro de titular. Você vê, na Copa do Concordo Brasil, com a mesmo na Lelê, decisão, ele tirou o Garro. Então, assim... Mas é porque o Garro tava voltando de lesão, nem dava pra pôr, né? Então, mas ele ainda tá, né? Ele não tá 100% Não tá 100%. ainda. Por isso que eu acho que hoje ele é uma opção, tanto ele quanto o Carrilho, que não estão bem fisicamente, são boas opções pro segundo tempo, que você já pega o adversário cansado e tal. Oi, o que o André tá jogando de bola O aí André- é impressionante. não, O Matheus André, Pereira pra mim, também, ganhou mano. a mas posição. ele é titular, concordo com a Lelê. Sim. Hoje ele é o titular. Mas o do meio de campo. Dorival, aí que tá, esse é o grande problema. Eu não vejo o Dorival, ele colocou o André em várias partidas aí do Campeonato Paulista, porque é aquele time misto e alternativo. Mas quando você começar a colocar, esse é o time que vai estar no pôster da Libertadores. Não, mas o ele clássico não eu contra acho o banca. que ele São não Paulo ele sai começou mais com o não, André. mano. Ele não banca. O Mas clássico é o que eu contra tô o São Paulo. falando, porque existem jogos aí dentro do Campeonato Paulista que ele tá tratando como se fosse jogo alternativo. Escalação mista e tudo mais, independente de quem seja o adversário. Não, mas ali ele foi com o titular, mano. São Paulo e Corinthians. Mas é que tá, ele mesclou, Nos vou pegar a clássicos, escalação. ele tentou colocar o que tinha de melhor, só Sim, não sim. jogou quem não tava bem fisicamente. Mas exato, o ainda. Garro tava voltando, o Garro não sei nem se estava apto contra o São Paulo ainda. Não sei nem se o Garro já Não, tinha voltado. ele já voltou desde o ano passado ali, né? Na reta final do ano passado, já estava disponível, mas tá entrando aos poucos. Mas hoje, pra mim, é banco. E o André Luiz, pra mim, não sai mais do time. Não sai mais do time pelo que ele tá jogando. Tomara. Aliás, a gente tem que até ver como vai ficar esse meio de campo daqui pra frente, porque o Ranielli, como primeiro volante, era o único cara que a gente tinha, né? Bem nessa função ali, porque é um marcador. Mas tem um problema nos passes, né? Erra muito passe o Ranielli também. E talvez o Matheus Pereira possa fazer essa função, porque ele jogou... Ele começou a carreira dele como um meia, um camisa 10 na base do Corinthians. Depois recuaram ele para volante. Ele é um 8 hoje, mas no Fortaleza ele chegou a fazer jogos como 5. Como esse cara da saída de bola. Então, de repente, ele até pode encaixar aí. Vamos ver, com esses caras chegando e indo bem, como eu acho que estão, talvez alguma coisa mude. Vamos ver o Martínez, né, senhor Martínez, como vai voltar também, porque até agora nada. Então, assim... Daqui a pouco chega o Alisson. Não chega, né? Chupa, trouxa. O Dorival Não sei falou ontem que, também, ele- viu? que era o Não sei. jogador que ele queria ali, né? Bem Olha, feio. e não vem. Vamos Tá lá, vamos querendo. falar. Ó, parece que tá querendo o Mandaca também, que já Ó, foi nosso e tá no Tem Juventude. mais notícia do Corinthians Diga. aqui, ó. Uma notícia importante é o seguinte: o negócio entre Corinthians e Torino pode melar, viu? Pelo empréstimo de opção de compra aí do zagueiro do Tchoca, né? Sim. Era 1,5 milhão de euros, né? Então o que aconteceu? Ele foi pelo empréstimo até o reprovado Medonho. nos exames, viu? Assim, ó, Ixi. calma aí. Não é nada oficial ainda, o Torino ainda não comunicou Todos ao os jornais Corinthians, italianos que estão mas falando. os jornais italianos lá, o Sport Itália, que é um dos mais famosos lá, enfim, deram essa notícia aí. E estão falando que ele vai refazer os exames. Isso, exatamente. Deram a notícia de que ele foi reprovado, mas que ele ia refazer os exames. Então não se sabe ainda, o Torino não se manifestou ainda a respeito de uma volta do Tchoca. Vou dar então um recado. Ô, Tchoca, toma morfina, cacete. Ô, Tchoca! Toma morfina antes de fazer essa porra desse exame, porque a hora que o cara começar a virar teu joelho, você vai dizer, ai, o cara vai saber que essa porra aí tá quebrada, velho.
Toma morfina e vai pro O exame, joelho dele cacete. tá igual do Kiki, será? É. Deve Não, tá. o cara chega lá, Motinha, de Transformers. chinelo, mancando, sabe? Tipo, meio bet balance no bagulho. Não! Os caras falaram alguma coisa, tá errado, mano. Não, seu doido. Olha, Ah, vá são pro 9 inferno. milhões Ponto de e reais vírgula. no empréstimo dele. Um dinheirinho que ia cair bem, né, mano? Boa, velho. Não, e outra, Lele, era 1,5 milhão até o meio do ano, e aí Opção de tinha, compra. acho que mais Opção 4,5 de aí pra compra de comprar, 7. É. Tipo, isso aí. sabe? Tipo, Olha. porra, baita dinheiro, ô Tchoca, você que não me volte, hein? Você que não me volte. Uma notícia. Nem tua família conta mais com você aqui. Ninguém quer você aqui, não. Fica por aí mesmo, velho. A mãe É. já. A mãe fala, sabe pô, quando a mãe voltou- já tirou tudo do quarto, É, já já fez alugou. um ateliê de costura pra ela? Alugou pra alguém. Que maldade. Já que deixou o maldade. cachorro com a tia, sabe? Tipo, Maldade, Ai, hein? meu Deus. Maldade. Ai, velho, vamos lá. Olha, e tá rolando aí uma grande confusão aí, o Memphis insatisfeito, né, negociando aí com o Corinthians, o staff dele, né, negociando. O Corinthians falou que quer parcelar, a dívida com o Memphis já chega a 30 milhões, né, e eles não aceitaram a primeira proposta do Memphis aí. Proposta? E com o Corinthians- É, proposta, pra pagar 30 milhões, né, diz que eles não aceitaram. Isso aí mais tarde a gente vê. É, Mais tarde a 30 gente vê. milhões e tal. Diz que ele não tá nada satisfeito com essa história, hein? Que ele tá putinho. É grana, hein? É 30 grana. milhões é grana, né, Nenê? Um jogador. Porque tava no contrato, né? Agora. É, aceita. Mas disse que o Corinthians tem não vai como. renovar com ele, né? Manda o Memphis entrar no negócio da CNRD lá que o mano fala. Pra CNRD. Entra na fila aí. Isso aí é Mas é que tá. deve E 30 hoje o pau pro Corinthians cara, anunciou, né, a contratação Ah. do Caio César, né? Sim. 21 anos, Já tá no atacante. bid. Até o fim de 2026 já apareceu no bid. E quer por saber? empréstimo. É. Estreia fazendo gol nesses coitados aí do domingo. Quem? Tomara que já esteja aí apto pra jogar no domingo. Já tá no bid, irmão. Quem são os coitados? Quem que é o coitado que o Corinthians vai catar? Perdeu pra esse catado que você torce, mas você tomou 2 do São Paulo, vai tomar 3 do o time é Corinthians. ser batido o São É, Paulo. vamos ver. É. Começa. Né? Por incrível que pareça, tem notícia boa pro Corinthians. O Corinthians Mas esse venceu ano só temos notícia boa. vence na disputa, vence uma disputa na justiça e se livra de multa de 400 milhões da Receita Federal, mano. Aí, ó. Né? A multa estava sendo discutida há 12 anos, veio por causa do questionamento da Receita sobre uma isenção de imposto de renda que o clube recebeu, né? Aí foi para todas as instâncias e tal, e ontem teve uma votação lá que empatou e no final o presidente votou a favor do Corinthians, então foi perdoada não, né? Não deu razão aí para a Receita e aí se livrou de multa de 400 milhões de reais da Receita Federal. Então, Mota, isso daí seria muito ruim, vou colocar o termo assim, se o Corinthians perdesse, porque já existe uma jurisprudência, existem antecedentes que outros clubes também tiveram essa mesma isenção. Então isso não é uma exclusividade do Corinthians. Se você tem essa jurisprudência de outros clubes já terem também tido essa isenção desse imposto, o Corinthians ele segue a mesma linha dos outros clubes de futebol. Então, se você isentou, porque eu acho errado você isentar, mas se isentou um, tem que isentar todo mundo que pedir. Então, o Corinthians ele deixa de ter esse valor a mais aí, em termos de tributos aí dentro da sua dívida contábil. E bora aí, eu só espero que consigam agora reverter também mais pelo menos 2,5 bilhões.